O STF puniu com 8 anos e 9 meses de prisão o deputado Daniel Silveira, sem pedido de vista e com apenas um voto pela inocência do deputado. Ô Dora, que tal o resultado de ontem? O que mais te chamou a atenção? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Ô, Megali, é o seguinte, acho que se eu pudesse resumir numa frase, eu diria, ou melhor, eu vou dizer, né, que ontem o Supremo Tribunal Federal demarcou o limite entre a imunidade parlamentar e a impunidade do parlamentar. Foi isso. A gente conversava ontem sobre a complexidade desse julgamento, que não era uma coisa simples, que o Supremo ia precisar dizer, deixar muito bem claro, muito bem delineada a questão da liberdade de expressão, que aquilo não era desrespeito, se, como foi, a decisão fosse pela condenação, que aquilo que o deputado cometeu não se configurava crime, e isso o Supremo fez. Os 10 ministros e também a Procuradoria-Geral que se manifestaram em favor da condenação deixaram isso muito claro. Você sabe que eu já não lembrava do teor do teor exato daqueles áudios, não é? Eu acho que eu estava tendendo a acreditar um pouco, embarcar nessa história, que era uma crítica. Não era uma crítica. Ontem os ministros reproduziram, leram vários trechos desses áudios e ficou muito claro que aquilo ali é incitação à violência, que aquilo ali é chamar as pessoas para, segundo um dos trechos, pegar um dos ministros, sacudir a cabeça dele e jogar numa lixeira. Isso não é opinião. Isso é incitação à violência. Por isso que eu digo que o STF demarcou muito bem demarcada essa linha, que agora servirá de precedente. Daqui em diante, não dá para falar o que se pensa, o que se quer na cabeça, incitar as pessoas a isso ou aquilo, não é por aí. Agora, a bola está com a Câmara. O que vai acontecer daqui para diante? Depende de várias coisas. Ainda não está claro se a perda de direitos políticos é imediata, se a cassação do mandato, que foi pedida também nesse mesmo julgamento, ela é automática, se ela depende da leitura só da mesa diretora, se a questão tem que ir a plenário. Então, tudo isso é que vai ficar decidido nos próximos dias. Mas eu repito um raciocínio que ontem fechou meu comentário. Ainda que esse senhor Daniel Silveira possa concorrer às eleições, vai caber ao eleitor julgar se ele está à altura de um cargo de representação ou não. Dora, o André Mendonça acabou de se manifestar pelo Twitter. E ele escreveu o seguinte: diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas, e B, como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas, e é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Dora, eu acho que o ministro do STF não tem nada que ficar se explicando, né? A explicação que ele tem que dar está lá no voto. Mas o André Mendonça deve ter ficado assustado com a repercussão, que ele foi xingado de terrivelmente traidor para baixo, né? Olha, pensei exatamente isso que você falou. Quando você estava lendo, eu não tinha conhecimento desse tweet, e me veio na cabeça exatamente isso. O primeiro, quando você começou a ler, eu disse, olha, aí o André Mendonça, uma demonstração que outros ministros já demonstraram, que uma coisa é a indicação, outra coisa é o exercício da função de juiz, né? Que às vezes quem indica acha que está indicando alguém, um carimbador das suas posições de quem indicou.
Aí, quando você lê o ponto B, eu estava pensando exatamente isso, não tem nada que se explicar, isso enfraquece a posição anterior dele. Ele tem ali uma função aprovada pelo Senado, e ali ele tem que cumprir essa função de acordo com os preceitos que ele elencou no primeiro ponto da manifestação dele via Twitter. Não tem nada, ao se intimidar, isso enfraquece a posição e nos leva à seguinte questão. Bom, será que o ministro é permeável, uma vez que ele precisa dizer que ele reafirma que as suas convicções são assim, assado, quando ele precisa dizer isso, isso fragiliza a posição dele?